Bem-vindo ao 39º dia do Caminho da Páscoa. 39 passinhos e ainda tem muita coisa para a gente ver, né? Ontem, esses últimos 3 dias, a gente viu a parte da crucificação de Cristo. E ela termina exatamente nesse momento que a gente vai ler hoje, que a gente vai estudar hoje. Então já sabe, né? Pegue sua Bíblia, caderno, caneta, tudo o que você vai precisar para esse momento e não perca nada que Deus quer falar com você. E vamos lá para a leitura de hoje? A leitura de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, dos versículos 57 a 61. Não é uma leitura tão grande, mas é uma leitura extremamente importante e que vai nos levar a o próximo passo dessa história. E ela começa assim. Caindo à tarde, isso é, lembra que ontem teve o tempo de trevas, né, do meio-dia às 3 da tarde, então ele tinha desse horário das 3 da tarde, 3 e pouquinho, até umas 5h30, mais ou menos, antes que o Shabat se iniciasse, para realizar o que ele ia fazer agora, né, que é a questão do sepultamento de Cristo. Então começa assim. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Então, José de Arimateia, como ele ficou conhecido, era um homem que ele tinha muitas posses, era um homem respeitado na sociedade, era um homem que ele fez parte também do Sinédrio, né? Que junto com os sacerdotes. Só que ele creu em Cristo, ele creu que Jesus era o Messias. Só que ele não teve coragem de abandonar o posto dele para seguir realmente Jesus. Mas ele acreditou na mensagem, ele acreditou que Jesus era o Messias a ponto no final da vida dele, fazer um ato de bondade para com Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Enquanto todo mundo estava fugindo, enquanto todo mundo estava se escondendo, enquanto todo mundo estava não querendo se relacionar, ter a vida dele, a pessoa dele relacionada a Jesus nesse momento, ele teve coragem para ir até o governador, até Pilatos, e pedir o corpo de Cristo. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu-lo num pano limpo de linho, e o depositou em um túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é algumas coisas não acontecendo como deveria, tá? O sepultamento para o judeu, ele tem uma regrazinha, uma ordenzinha um método, digamos assim, muito rígido a ser seguido. Então, uma vez que a pessoa morre, tem algumas pessoas que são responsáveis por cuidar do corpo, porque se você quem tocar no corpo sem vida fica cerimonialmente impuro, né? Não pode fazer os sacrifícios, não pode participar das ofertas. E aqui a gente sabe que essa é a Páscoa, né? Uma das principais festas judaicas, né? da época. Então, quando ele pede o corpo, que ele vai lá retirar, ele tem um tempo muito curto, como eu já disse, para preparar o corpo. Então, não ia ser possível fazer todo o ritual de limpar, ungir com óleo, fazer todo o preparo para depois, aí sim, envolver no linho e sepultar. Então, o que ele faz? Ele tira do jeito que estava, machucado, com sangue, do jeito que ele estava, ele envolve o corpo e deposita num sepulcro novo. E aqui é outra coisa, quem era crucificado não tinha direito a sepultamento. Então já foi uma coisa diferente do usual da época. Tanto Pilatos autorizou, né, ele pegar o corpo de Cristo, como ele teve essa coragem de enfrentar os líderes religiosos e fazer esse ato de bondade com Cristo, né? Foi lá pegar o corpo de Cristo. E ele só conseguiu fazer isso porque ele era essa pessoa respeitada, essa pessoa que tinha acesso, que tinha posse, que ele que comprou
o túmulo, né, onde Cristo foi sepultado. Era um túmulo novo, onde ninguém tinha usado. E ele fez todo esse processo, né, de pegar o corpo e depositar lá no sepulcro. E só que ele só fez deixar lá, fechou e foi embora. E aqui a gente vê a importância daquele ato da mulher que quebrou o vidro de alabastro e derramou o perfume sobre Jesus. E que é quando ele diz, né, essa mulher fez um ato de bondade, fez uma coisa boa para comigo, porque ela estava me preparando para o meu sepultamento. Porque ele sabia que não ia ter tempo hábil para isso. Ele sabia exatamente o dia que ele ia morrer, ele sabia exatamente que no outro dia ele ressuscitaria, que ele apareceria que ele apareceria depois, né, para tantas pessoas, mas que ele não teria esse tempo de ser ungido, de ter o perfume derramado, o óleo derramado, o corpo dele lavado, antes de colocar no sepulcro. E é tanto que as fotos, né, do linho, do pano que cobriu Jesus, a gente vê nitidamente as marcas de sangue, do rosto, da cabeça, de tudo, mostrando que ele não passou pelo processo de purificação, de lavagem do corpo como deveria. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Então, elas não podiam fazer mais nada naquele momento. A única coisa que elas podiam fazer era acompanhar o que estava acontecendo. E era geralmente eram as mulheres que faziam essa preparação do corpo, porque os homens estavam mais voltados para o serviço no templo, então eles não podiam se contaminar. Mas nessa hora, nem as mulheres, nem os homens puderam fazer nada. Só conseguiram depositar Jesus ali. E às vezes a gente quer fazer mais coisas, né, pelas pessoas e somos impedidos pelo tempo, pela condição, pelo momento em que estamos vivendo e ficamos com a sensação de incapacidade, né? Que queria fazer mais e não conseguiu fazer mais. Só que às vezes o pouco que a gente faz já é o suficiente para que as coisas sigam no curso programado por Deus. E que a gente, em cada situação que a gente se encontra, né, que a gente tiver diante da gente, que a gente dê o nosso máximo, mas que a gente também não fique ressentido nem se culpando caso aquele máximo não seja o que a gente gostaria de ter feito, ou fique imaginando que a gente poderia ter feito mais. Muitas vezes essas situações vêm em momentos de doença de algum familiar, que a gente acha que poderia dar mais atenção, que poderia ter visitado mais, ter ido mais. Mas às vezes o que a gente fez foi o suficiente. E só que depois que a pessoa parte, ela não tem como nos dizer, nos garantir que foi o suficiente. Então, que a gente alivie o coração nas cobranças do quanto a gente tem que fazer e que a gente olhe mais para o que a gente conseguiu fazer, né? E aqui essas pessoas, eles deram para Jesus o melhor que eles tinham. Não foi conforme a lei judaica mandava, não foi como eles gostariam de ter feito, mas foi o que eles conseguiram. Então, no dos primeiros encontros, né, dos primeiros dias que a gente deu aqui, os primeiros passinhos que a gente deu aqui, uma coisa que eu falei foi exatamente isso, que a gente fizesse o melhor que a gente podia nessa caminhada com o que a gente tinha. Que a gente não colocasse um peso muito grande em cima dos nossos ombros e culpa caso não conseguisse assistir um dia, caso não conseguisse responder as perguntas num dia, mas na certeza que tudo que a gente fosse fazer a partir daquele momento fosse o melhor que a gente conseguisse fazer e com a certeza que Deus estava recebendo e queria nos responder na medida dele.
o quanto Ele sabe que a gente consegue suportar. Então, que no dia de hoje você viva assim com a entrega do que você consegue fazer, né? Vamos diminuir as nossas cobranças de perfeição. E é uma frase que há muito tempo eu tento colocar em prática. Dias eu consigo, dias não. Mas a frase que eu sempre tento me lembrar é essa: melhor feito do que perfeito. Porque o pouco que a gente faz, a gente vai conseguir demonstrar um carinho, um amor, uma atenção e até levar o nome de Cristo para outra pessoa. Mas se a gente esperar estar perfeito para fazer, a gente não vai conseguir alcançar ninguém e vai ficar sempre paralisado. Então, se Deus colocou no seu coração algum projeto, algum direcionamento que você está esperando ter a perfeição para começar, não espere mais. Comece hoje com o pouco que você tem. Comece hoje com o pouco que você sabe. Porque o pouco que você tem é muito mais do que a maioria das pessoas. Então, entregue o pouco que você tem na mão de Deus e deixe que Ele multiplique. É aquela história da multiplicação dos pães. Aquele menino entregou os pães que ele tinha, os peixes que ele tinha, e Deus alimentou uma multidão. Então, que você entregue o pouco que você tem e deixe Deus lhe usar para multiplicar e alcançar muitas pessoas, seja no seu negócio, seja na palavra, seja no serviço, aonde Ele colocou você, onde Ele colocou o projeto que Ele colocou no seu coração. Deixe que Ele faça muito através de você. E que hoje você tenha um dia maravilhoso, abençoado e com esse sentimento de querer realizar a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.